Então, continuando nossas conversas sobre as unidades, muitas das vezes a gente vai se deparar com unidades que estão elevadas a uma certa potência. Por exemplo, metro quadrado, metro cúbico, centímetro quadrado, centímetro cúbico. E muitas vezes a gente vai precisar converter essas unidades. Por exemplo, converter metro quadrado para centímetro quadrado, ou metro cúbico para centímetro cúbico. E isso nos dá que nós vamos ter que também modificar o nosso fator de conversão, pois temos que manter todas as unidades numa mesma potência. Logo, todo um fator de conversão, de, por exemplo, de metro quadrado para centímetro quadrado, o nosso fator de conversão ele vai ter que estar elevado ao quadrado, elevado a segundo. A mesma coisa que se for de metro cúbico para centímetro cúbico. O fator de conversão vai ter que estar elevado ao cubo, ou seja, a terceira. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui do Atkins, onde ele diz, para converter a densidade de 11.700 kg por metro cúbico em gramas por centímetro cúbico, usamos as duas relações, onde 1 kg é igual a 10 a terceira gramas, ou seja, 1.000 gramas. 1 kg é 1.000 gramas, por isso que é o 10 a terceira. E 1 centímetro é igual a 10 elevado a menos 2 metros. O 10 elevado a menos 2 é porque 1 centímetro ele é equivalente a 0,01 metro. Ou seja, 10 elevado a menos 2 é 0,01 metro. Para a gente fazer nossa conversão, a gente vai ter que trabalhar com dois fatores de conversão. Ou seja, um fator de conversão para quilograma e um fator de conversão para centímetro. Para centímetro para metro. De grama para quilograma e de centímetro para metro. Porém, nem todas as unidades, nossos fatores de conversão vão ser elevados a uma potência, mas sim somente aqueles que precisam ser elevados, como por exemplo, do metro quadrado para o centímetro quadrado, sim, metro cúbico para centímetro cúbico. Para a gente fazer essa conversão, a gente utiliza a seguinte equação. Densidade é igual a unidade dada, que os dados que a gente já tem, que é 11.700 kg vezes metro elevado a menos 3, que é a mesma coisa que quilograma dividido por metro cúbico. Só que agora eles estão um multiplicando o outro e no outro estão se dividindo. Mas é a mesma ideia. Quando eu passo minha unidade elevada a um número, ou a minha base elevada a uma potência, e eu jogo ela do denominador para o numerador, ou do numerador para o denominador, o sinal do meu minha potência, ela se altera. Por exemplo, aqui, quando o metro cúbico ele está no denominador, ele está elevado ao cubo, a 3, positivo. Mas quando eu jogo ele para o numerador, ele vai estar a menos 3, por causa que tem essa diferença. De quando está no numerador, denominador, quando usa ou ocorre essa transição. Mas é a mesma coisa, tá? Não vai alterar no cálculo, mas para você não se confundir, tá? Vezes 1 kg é igual a 1.000 gramas, ou 10 elevado à terceira gramas, dividido por 1 kg, unidade necessária em cima, unidade dada embaixo, vezes. Agora sim a gente vai ter que usar a propriedade de potência, onde todo o meu fator de conversão, a minha unidade necessária, que é 1 centímetro, dividido pela minha unidade dada,
que é 10 a menos 2 metros, que é 0,01 metro ou 1 centímetro, vai ser elevado a menos 3. Pois, nesse caso, o metro está elevado a menos 3. Ou seja, para que ocorra a anulação entre as unidades, vai ter que ser elevado a menos 3. Porque caso não seja elevado a menos 3, a gente não vai poder fazer os cortes matemáticos para que a gente consiga ter os nossas unidades necessárias no final. Então, por conveniência, o nosso fator de conversão ele vai ser elevado a menos 3. Disso, eu vou ter tanto que elevar a menos 3 o meu centímetro, como também o meu metro. Então, hoje vão ser elevados a menos 3. E a minha potência, que é o 10 elevado a menos 2, ele vai ser multiplicado pela potência menos 3. Ou seja, menos 2 vezes menos 3, que vai dar 6 positivo. Porém, aqui a gente já vai utilizar uma outra jogada matemática, que é o quê? Inverter. Jogar quem está no denominador para o numerador e quem está no numerador para o denominador. Quando eu faço essa jogada, eu inverto, obviamente, o sinal das potências. E quando eu inverto o sinal das potências, eu meio que organizo a minha equação para que os cortes sejam feitos. Pois eu tenho 1 metro a menos 3 aqui em cima, no numerador, e tenho metro ao quadrado no numerador. Ou seja, eu tenho positivo com negativo. Positivo com negativo, obviamente, vão se cortar. Logo, eu retirei as unidades dadas, as unidades que eu não quero no final da equação. A mesma coisa para quilograma. Eu tenho quilograma no numerador, quilograma no denominador. Então, em posições diferentes, eu vou cortar. Ou seja, me restou somente grama dividido por centímetro cúbico. Mas também me restou as potências, que é o 10 elevado à terceira e 10 elevado a menos 6. 10 elevado à terceira, por estar em uma mesma base, 10 elevado à terceira vezes 10 elevado a menos 6, eles vão se somar. As potências vão se somar. Ou seja, 3 menos 6 vai dar menos 3. Logo, 11.700 vai ser vezes 10 elevado a menos 3. Que, se a gente for ver pela notação científica, menos 3 eu faço com que a casa ande 3 vezes para frente. Logo, eu vou fazer com que a casa, a vírgula, ela ande para o 0, depois para o outro 0 e por fim na frente do 7. Logo, vou ficar com 11,7. Pois eu meio que dividi o meu 11.700 por 1.000, que vai me dar um 11,7. E o que me sobrou de unidade foi o quê? Grama e centímetro quadrado, centímetro cúbico. Logo, eu vou ter grama por centímetro cúbico. Ou, como você pode ver aqui do outro lado, grama vezes centímetro a menos 3, que é a mesma coisa do que centímetro cúbico. Expresse uma densidade de 6,5 gramas por milímetro cúbico em microgramas por nanômetro cúbico, que é o G vezes nm a menos 3. Sabendo que 1 grama é igual a 10 elevado a sexta microgramas e 1 nanômetro é 10 a menos 6 milímetros, a gente monta o nosso fator de conversão. Quando a gente monta a nossa equação, vai ficar assim: densidade igual
aos dados que a gente já tem, 6,5 gramas por milímetro cúbico, vezes nosso fator de conversão de gramas, 10 elevado a sexta microgramas por 1 grama, vezes o nosso fator de conversão de milímetro. Que aqui ocorreu um erro, tá? Porque está elevado só a terceira, mas é elevado a menos 3, tá? Então finja que aqui é elevado a menos 3 e não a terceira. Porque se for elevado só a terceira vai dar erro no resultado. E não é isso que a gente quer. Então, vai ser 1 nanômetro dividido por 10 a menos 6 milímetros elevado tudo isso a menos 3. Logo, vamos ter que a densidade é igual a 6,5 gramas por milímetro cúbico vezes a sexta microgramas dividido por 1 grama. E de novo a gente vai fazer uma jogada matemática que é o quê? Eu tenho o meu milímetro ao cúbico embaixo, então para que esse corte ele tem que estar um no numerador e um no denominador. Ou seja, eu manipulo a minha fração que eu tenho, meu fator de conversão, para que meu milímetro cúbico esteja no numerador, para que ele se corte com o milímetro cúbico que está no denominador, para que ambas as unidades sejam cortadas. Logo, eu faço com que o meu milímetro cúbico que está no numerador, ele se corte com o meu milímetro cúbico que está no numerador. Logo, vão ficar 10 elevado a menos 18 milímetros cúbicos por 1 nanômetro cúbico. Quando aqui eu já tenho, tá praticamente tudo organizado. Grama está no denominador e 1 grama está no numerador. Vão se cortar. Tenho milímetro cúbico no numerador e tenho milímetro cúbico no denominador. Ou seja, vão se cortar, me restando somente microgramas e nanômetro cúbico, me restando também só as potências de base 10. 10 elevado a sexta, vezes 10 elevado a menos 18, como são mesma base, as potências vão se somar. Ou seja, 6 menos 18 vai ser 12, menos 12. Logo, temos que a densidade ela é 6,5 vezes 10 a menos 12 microgramas por nanômetro cúbico. Esse é o resultado. Algo que a gente tem que observar sobre as unidades é que elas possuem características. E essas características são dadas pelas propriedades extensivas e as propriedades intensivas. A propriedade extensiva, ela depende do tamanho da amostra, da extensão da amostra. Já a propriedade intensiva, ela independe do tamanho da amostra. Ou seja, tanto faz se ela é grande, se ela é pequena, a propriedade intensiva ela vai ser sempre a mesma. Um exemplo de uma propriedade extensiva é o volume. Pois, por exemplo, o volume de 2 kg de água é maior do que o volume de 1 kg de água. Ou seja, as dimensões, o tamanho, a extensão, o peso que aquela amostra tem vai ser muito considerada. O volume ele é uma propriedade extensiva porque depende do tamanho, da dimensão daquela amostra. Porém, a temperatura ela não é assim. Independente se a amostra é grande, se a amostra é pequena e se a temperatura para elas for a mesma. Por exemplo, eu tenho aqui do meu lado meu livro.
E também tenho meu outro caderno, que é bem menor que meu livro. Mas ambos estão submetidos à temperatura ambiente. Ou seja, se no meu livro está 25 graus, no meu caderno também está 25 graus. Independente se o meu livro é mais pesado, se tem mais páginas, a temperatura para ambos vai ser a mesma, vai ser constante. Logo, a temperatura independe da dimensão que aquela amostra tem. E é isso que a gente observa aqui nessa figura. Aqui é um sulfato de ferro. Aqui tem um determinado volume na figura da esquerda e um determinado volume na figura da direita. Porém, ambos estão à mesma temperatura, por mais que tenham volumes diferentes. Ou seja, uma prova de que a temperatura ela independe do volume. Algo que a gente tem que observar também e levar em consideração de que muitas das vezes as propriedades intensivas elas vão ser a principal identidade daquela amostra. O que eu quero dizer? Como eu vou saber que aquela amostra é água sem que eu tenha que fazer muito experimento com ela? Eu posso observar muito bem a sua densidade. A sua densidade ela é característica, que é 1 grama por centímetro cúbico. Aquilo ali é próprio da água. Essa densidade é própria da água. Para um outro elemento, por exemplo, o sulfato de ferro, é uma densidade totalmente diferente. Ou seja, a propriedade intensiva ela vai variar de acordo com aquela amostra, com aquela substância. O ponto de fusão, que é 0 graus Celsius para a água. O ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius. Ou seja, cada propriedade intensiva ela é característica e única para aquela amostra. Que faz a gente conseguir distinguir o que é uma amostra de água, o que é uma amostra de sulfato de ferro, o que é uma amostra de óleo, o que é uma amostra de ácido clorídrico, o que é uma amostra de carbonato de cálcio. É essas propriedades intensivas. Porém, a gente vai ver que muitas das propriedades intensivas, elas são a razão entre duas propriedades extensivas. Como no caso da densidade. A densidade, ela é uma propriedade intensiva. Porém, ela provém de duas propriedades extensivas, que é a massa e o volume. Porém, para provar que a densidade ela é uma propriedade intensiva, se por acaso eu duplicar a massa de uma amostra qualquer, consequentemente, o volume daquela amostra vai ser duplicado também. Ou seja, independente se a massa da minha amostra vai ser 2 vezes maior, 3, 4 vezes maior, o volume vai ser 2, 3, 4 vezes maior. E isso vai resultar com que a densidade ela seja a razão entre a massa e o volume resulte na mesma coisa, no mesmo valor. Muitas das vezes, as propriedades elas vão depender do estado da matéria, se é sólido, líquido, gasoso, e também de condições de pressão e temperatura. Por exemplo, a densidade da água a 0 graus Celsius é 1 grama por centímetro cúbico. Mas a 100 graus Celsius, a sua densidade já é de 0,958 gramas por centímetro cúbico. A mesma coisa vale para o gelo, que a 0 graus Celsius é 0,917 gramas por centímetro cúbico. E já a densidade do vapor a 100 graus Celsius é extremamente menor
se a gente for comparar com a densidade do gelo e a densidade da água. Já que a pressão de 1 atmosfera, 1 atm, é de 0,597 gramas por litro. Isso quer dizer o quê? Que dependendo das condições que a minha amostra estiver, suas propriedades podem ser alteradas, mas somente para aquelas condições específicas. E disso, eu pergunto a vocês: quando você aquece um gás em temperatura constante, ele expande. A densidade do gás, ele vai aumentar, diminuir ou permanecer constante durante a expansão. Então, conseguiram chegar numa resposta? Espero que sim. Mas caso não tenha conseguido chegar numa resposta, vamos pensar juntos, tá? Vamos imaginar que eu tenho um gás, ele está contido em uma certo recipiente, e esse gás ocupa uma fração desse recipiente. E eu coloco esse gás para ser aquecido a uma temperatura constante de 100 graus Celsius. Obviamente que quando um gás ele é submetido a uma certa temperatura, ele tende a se agitar. E com a sua agitação, o seu volume expande. Porém, quando o seu volume expande, sua massa, ela não aumenta. Ela continua sendo a mesma. Logo, o meu volume ele vai tender a aumentar. Porém, a minha massa continua constante. E pela razão entre massa e volume, se elas são inversamente proporcional, se o volume aumenta, consequentemente, a densidade ela vai tender a diminuir. Porque quanto maior o volume, menor será a densidade, já que a massa vai ser constante. Logo, a solução para esse nosso problema, essa nossa pergunta, é de que a densidade do gás vai diminuir. Pois, quanto maior vai ser o volume, menor vai ser a densidade, já que a nossa massa, ela, nesse caso, ele vai ser constante. Como a gente viu anteriormente, muitas das vezes a gente vai trabalhar com os números, com as unidades, como unidades algébricas, ou seja, propriedades de matemática, como multiplicação, divisão, cancelamento, vão ser aplicadas a elas. Logo, eu posso muito bem trabalhar com duas unidades, com dois valores, para me achar um terceiro valor, que é o caso do teste A3A, onde eu vou ter a densidade do selênio, que é de 4,7 gramas por centímetro cúbico, e eu quero saber qual é a massa que tem no volume de 6,5 centímetros cúbicos de selênio. Como a gente viu aqui na relação de densidade é igual a massa pelo volume, eu tenho que eu tenho a densidade e eu tenho o volume. Porém, eu não tenho a massa. Só que eu posso manipular a minha equação para que eu isole a massa. Quando eu isolo a massa, eu consigo trabalhar com as duas unidades que eu tenho conhecimento, que é o caso da densidade e do volume. Quando eu isolo a massa, eu faço com que o volume que está dividindo de um lado da igualdade fique multiplicando no outro lado da igualdade. Logo, a densidade vai ser multiplicada pelo volume. Logo, 4,79 gramas por centímetro cúbico vezes 6,5
5 centímetros cúbicos. Tenho centímetro cúbico no numerador, centímetro cúbico no denominador. Por estarem diferentes, eles vão se cancelar, me restando somente 4,79 gramas, vezes o 6,59, que me resulta em 31 gramas. Na maioria das vezes a gente vai trabalhar nessa ideia, onde a gente vai trabalhar com duas unidades que eu tenho conhecimento e uma unidade que eu não tenho conhecimento, que eu quero descobrir, e eu manipulo a minha equação para que eu consiga achar o valor dessa minha unidade que eu quero ter conhecimento, porque eu não tenho conhecimento até então. E muitas das vezes vai ser essa relação que a gente vai trabalhar, onde eu manipulo a minha equação para que eu isole a unidade que eu quero saber e usando as unidades que eu já tenho conhecimento. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários que eu responderei. Tá? Obrigado e até a próxima.